Olá, uma boa noite. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, santificação. O Senhor trabalhando na minha vida de todas as formas. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, o início dessa série que a gente reedita. E como já vimos aqui, há material farto para você usar em várias instâncias, inclusive a possibilidade de você convidar amigos. Nós vamos fazer a introdução hoje, e quem não pôde estar aqui pode ver através da internet, está lá no nosso canal do YouTube, e aí nós vamos prosseguindo com a estrutura do Pai Nosso. Hoje é um momento de introdução, e para a gente começar, quero convidar você a se colocar em pé, se quiser, se puder, não é obrigado, para a gente ler Mateus capítulo 6, dos versículos 1 até o verso 13. Então vamos lá, eu acho que vai ser projetado aí. Acompanhe comigo. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. 9. Aí a oração, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar. Glória a Deus, né? Uma das experiências mais frustrantes na vida da gente, pelo menos é para mim, é quando eu faço uma encomenda pela internet. Hoje você tem vários sites, da Shopee ao Mercado Livre, ao LX, e sempre tem todos esses grandes magazines, né, que estão anunciando seus produtos pela internet, vende rápido. Mas a frustração é quando você pede um item certo de que está tudo ok, quando chega o item está errado. Eu lido com automobilismo, né, com carros de competição, e de vez em quando eu vou pedir uma coisa urgente, e vai acontecer essa semana.
E o cara de lá já disse: olha, dá uma olhada aí se a especificação é essa mesmo, porque costuma às vezes vir errado. Então é frustrante, porque ao pedir alguma coisa, eu tenho certeza do que eu quero, mas às vezes eu peço de forma errada. Isso acontece também na vida do povo de Deus, porque um dos maiores questionamentos que nós temos enquanto povo de Deus está exatamente no campo das orações não respondidas. É quando a gente não recebe aquilo que pede, e aí você tende a culpar Deus, culpar as pessoas, culpar as circunstâncias, mas a grande verdade, nem percebemos que às vezes a gente pede mal, pede errado. E aí você questiona como eu questiono. Imagine, você orou por um filho, orou pela mãe, orou pelo pai, orou pelo país, e talvez, como eu, você também tem orado pelo país, e a gente tem a tendência de pensar como Abacuque: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Tanta luta, tanto sofrimento, tanta injustiça, tanta violência. E aí vem a pergunta: por que Deus não responde? Será que Ele está negando o que eu estou pedindo? Por quê? Seria falta de recursos? Não. Ele tem todo o poder e toda a condição de me atender. Será que Ele simplesmente está negando o que eu estou pedindo? É um capricho divino? Não. E aí eu chamo a atenção para o que está escrito no livro de Tiago. Tiago é irmão de Jesus. Ele registra um livro na Bíblia, o livro de Tiago. E lá no capítulo 4, versículos 2 a 3, ele esclarece exatamente assim: cobiçais e nada tendes. Ou seja, você quer, você deseja, almeja, mas não tem. Matais e invejais e nada podeis obter. Ou seja, você luta, luta, luta e não obtém. Viveis a lutar e a fazer guerras. E aí ele diz: nada tendes porque não pedis. Ou seja, você não tem porque não pede. E ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, eu não tenho porque não peço, e quando peço, eu peço errado, eu peço mal, eu não sei pedir. E ele termina dando a razão, que por vezes o pedido tem a ver com esbanjar em meu próprio prazer, ou para o meu próprio prazer. Então o texto bíblico, ele dá duas razões pelas quais nossas orações não são respondidas. Primeiro, porque nós não pedimos. E segundo, pedimos mal, pedimos errado. Os discípulos de Jesus tinham essa mesma preocupação. E uma coisa importante é: quanto mais você conhece o Pai, os desejos do Pai, o que o Pai gosta e o que o Pai permitiria, melhor é o sucesso de se obter uma resposta positiva do Pai. Eu sabia as coisas que meu Pai gostaria de me dar. Se eu o conhecer bem, eu peço de acordo com aquilo que está no coração dele. Se eu pedir algo que eu sei que meu Pai não quer e não vai permitir, eu posso insistir, mas não vai funcionar. É um pedido mau. Então os discípulos tinham essa mesma dúvida sobre a oração, mesma preocupação, e eles dizem: Senhor, ensina a gente a orar da forma correta. Então eu quero colocar a oração do Pai Nosso dentro de um contexto. É uma oração importante, muito orada, muito repetida, mas nem sempre a gente atenta para o significado da estrutura dessa oração. Primeiro precisamos saber que ela está num contexto maior, e esse contexto é exatamente o Sermão do Monte, palavras proferidas por Jesus lá no Mar da Galileia, lá em Israel, onde você tem o Mar Morto e o Mar da Galileia. Embora tenha a palavra mar, na verdade são dois grandes lagos. Mas
A Marinha, né, chama de grandes lagos, às vezes chama grandes lagos de mar também. Então é uma linguagem usada até nos nossos dias. Jesus está aqui à beira do mar da Galileia, ao norte, na nossa perspectiva, sendo que o Mar Morto está no sul, próximo de Jerusalém. O Mar da Galileia é onde Jesus desenvolve boa parte do seu ministério. Ele nasce em Belém, lá no sul, mas passa a sua infância em Nazaré. Ele vai à sinagoga em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, ele expulsa demônios, ele atravessa o lago, ele coloca seus discípulos à prova, exatamente ali no mar da Galileia. As grandes ondas que atemorizaram os discípulos, enquanto eles atravessavam o mar de uma cidade para outra. E na verdade esse lago recebe uma canalização de vento, durante uma certa época do ano, que chega a gerar ondas grandes, e causa turbulência naquele mar. Então era um lugar bem conhecido, mas Jesus agora está à margem do mar da Galileia, num monte onde tem ainda hoje algumas pedras, e o texto diz que ele se assenta, ele senta, fala às multidões e fala aos seus discípulos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou passar um vídeo que eu tive a oportunidade de estar lá algumas vezes, e dessa vez eu gravei alguma coisa só para vocês terem uma ideia mais ou menos do local. Vamos lá? Atenta aí. Nesse local que o Senhor Jesus Cristo, depois de operar milagres, estava sendo seguido pelas multidões, e eis que ele se assenta com seus discípulos e a partir daqui profere o chamado Sermão do Monte. Mateus capítulos 5, 6 e 7, o sermão das bem-aventuranças, o sermão da declaração de Deus que os benditos são humildes, que os benditos choram, que os benditos têm fome e sede de justiça, que os benditos são misericordiosos, que os benditos na verdade são pacificadores, mas os benditos também serão perseguidos, e por fim, alegres serão, porque são perseguidos pelo nome do Senhor, e receberão o galardão que não vem dos homens, não está aqui nesse plano, mas no plano da eternidade. E assim o Sermão do Monte é proferido pelo segundo e último Moisés, aquele que cumpre a lei e amplia a lei, aquele que exige de nós, como diz o próprio sermão em Mateus 5,48, a perfeição absoluta, mas a perfeição cujo modelo é o Senhor, não o outro homem. E Ele também nos capacita pelo Seu Espírito Santo e pela Sua presença a que de verdade possamos cumprir essa perfeição, que não é seguir um conjunto de regras, mas acima de tudo imitar o Cristo vivo, o Cristo encarnado, o Deus que se fez gente e andou com a gente. Por isso nós não somos chamados a seguir uma doutrina, a seguir uma filosofia, mas a seguir uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós não temos o Sermão do Monte, nós temos o Homem do Monte. E eis-nos aqui exatamente no local onde Jesus falou aos seus discípulos, falou à multidão, e ele foi reconhecido como aquele que falava não como os rabinos, mas como aquele que tem autoridade, a autoridade essa vinda do Pai. Maravilha, o poder de Deus manifesta aqui nesse lugar para todo aquele que crê em Jesus e que o conhece pessoalmente através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí o Mar Morto ao sul e ao norte o Mar da Galileia. Está vendo à esquerda ali, aquele azul é o Mar Mediterrâneo, Monte Carmelo, e ali então a Galileia. É mais ou menos nesse local que Jesus profere o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E inserido no Sermão do Monte tem então a oração do Pai Nosso. Ele se dirige particularmente aos seus discípulos, mas ele está cercado por uma multidão. Mateus 5, 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. E nesse sermão, ele apresenta aqui dois princípios importantes. O primeiro princípio
está exatamente no capítulo 5, verso 20. É o chamado princípio da transparência, da coerência. Ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele está dizendo que a nossa prática, a nossa piedade, a nossa prática religiosa tem que ir muito além da prática daqueles líderes religiosos da época, que andavam com o Novo Testamento, que faziam orações, que participavam dos cânticos, que iam ao templo, mas tudo que eles faziam, ou a maioria deles, era em função de serem vistos pelas pessoas, era buscar o aplauso das pessoas, é tentar agradar pessoas. E o Senhor está dizendo: não, o primeiro Moisés trata da lei, você mata ou não mata. O segundo Moisés dá uma lei que vai muito além do mata ou não mata, é o que está no seu coração que importa, porque Deus conhece o seu interior, o meu interior, o nosso interior. Então o primeiro princípio é: seja coerente, seja transparente. O segundo princípio está no capítulo 5, verso 48, que é o princípio da humildade. Ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aqui é bem interessante, né? O que ele está dizendo é: tome cuidado, você precisa ser humilde o suficiente para saber que você não é bom o suficiente ou boa o suficiente para merecer o reino de Deus. Quando você se compara com outras pessoas, você até pode se achar melhor. Ah, eu sou melhor que fulano. Ah, eu não cometi o que fulano cometeu. Ah, eu não faço como fulana faz. Só que o Senhor Jesus Cristo agora nos coloca diante de um outro padrão: é ser de perfeito como o Pai é perfeito. Ou seja, nada menos do que a perfeição absoluta a ser alcançada. Por que Ele faz isso? Porque aí Ele nos coloca a todos sob o mesmo patamar. Todos temos pecados, todos temos limitações. É interessante o truque da religião. Eu aprendi desde pequeno, na tradição cristã da minha família, que todos nós somos muito bons. Quando a gente visita o presídio e tem a oportunidade de conversar com as mães dos presos, mesmo tendo eles cometido crimes bárbaros, a mãezinha sempre vai dizer: ô pastor, meu filho é tão bom. Então a tendência dela, obviamente, é não olhar para o defeito nem para o problema. E num certo sentido, e se tratando de religião, é isso que nós acreditamos, porque nos foi incutido isso. Ah, todos somos filhos de Deus. Ah, todos somos bonzinhos. Ah, nós somos muito bons. Ruim é o desgraçado pecador que está lá fora. Ruim é aquele que está lá em Brasília. Ruim é aquele que está atrás das grades. Então com isso a gente vai se sentindo melhor e começamos a caminhar para a autojustiça. Jesus nivela tudo. É tanto que no Sermão do Monte ele diz o quê? Não, o Velho Testamento disse: vocês não podem matar alguém. Não matareis, você não vai matar ninguém. Mas aí ele diz: eu porém vos digo, aquele que intentar no seu coração o mal contra alguém, já matou. Ou seja, não é o puxar do gatilho, o enfiar da faca, que constitui o erro e o pecado, mas é só o pensamento. E nesse sentido, não escapa ninguém aqui. Ele diz, no Velho Testamento diz a palavra de Deus: não adulterarás, ou seja, não se meta com a mulher que não é sua. Aí Jesus diz: eu porém vos digo, aquele que no seu coração intentar maliciar, desejar uma mulher, já adulterou. Quem escapa aqui? Ninguém escapa. Percebe? O primeiro Moisés dá uma lei que é muito fácil. Ah, eu sou cumpridor dos 10 mandamentos. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, eu não sei o quê. E aí nós vamos nos sentindo tão bons que nós não precisamos de Deus.
E nem precisa do Evangelho de Jesus, nem precisa da cruz do Calvário. Por que ele morreu? Se não foi pela minha iniquidade, pelo meu pecado. Por isso o Sermão do Monte, ele exatamente nos leva a uma posição de humildade, como diz Paulo: todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. Amém? A condição para você receber algo de Deus é você ser carente dele. Se você é autossuficiente e se acha bom, você não precisa de Deus. Então, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O fato de que somos ainda imperfeitos reforça a necessidade de nos guardarmos da hipocrisia religiosa. Não é a quantidade de oração, não é o quão você pode dizer glória e aleluia, não é a quantidade de horas que você jejua, não é o quanto você dá de dízimo, não é o quanto você serve na igreja que te faz uma pessoa aceita diante de Deus, mas é aquilo que está no seu coração. Qual a motivação? Por que você faz o que você faz? Então o contexto aqui, você já viu comigo na leitura, que são as práticas religiosas. Ele começa com a esmola, depois ele fala da oração. Então Jesus nos leva aqui agora a examinar nossas motivações mais intrínsecas. Atenta para isso, irmão e amigo. O que importa para Deus não é o que você faz, mas por que você faz o que você faz. Tem gente que abraça, tem gente que beija como Judas, mas para entregar Jesus para os seus inimigos. Tem gente que faz boa obra, mas a intenção dele é tentar pagar os erros que ele comete. Tem gente que declama a Bíblia, fala de versículos, da profundidade, do estudo profundo, tudo isso para encobrir às vezes a loucura, a noia, a tara, a loucura que ele tem lá no privado, no particular, quando ele está lá zapeando as suas redes sociais. Então, para os homens, você pode ser uma pessoa perfeita, mas importa que sejamos perfeitos e íntegros diante de Deus, que conhece as nossas motivações. Por isso Jesus nos leva a examinar a prática de esmolas, de orações e do jejum, no sentido de que você deve buscar a glória de Deus e não a dos homens. Olha o verso 5, ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Por quê? Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça. Qual é o problema de orar em pé na igreja? Qual é o problema de orar na praça? Zero, nenhum. Orar no quarto, orar na cozinha, orar na sala, orar na frente do mar, orar na praça, orar na igreja, em pé, sentado, deitado. Esse não é o problema. Qual é o problema do texto, gente? É a finalidade pela qual você faz o que faz, entende? Isso aqui é chamado de motivação. E outra coisa, ninguém sabe a sua motivação senão o Senhor. Mas Ele é Deus, Ele é real, Ele sabe, Ele conhece, não tem como disfarçar. Então o que Jesus está dizendo aqui é: cuida, para você não fazer como aqueles religiosos hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para quê, gente? Para serem vistos dos homens. Se era isso que eles queriam, já receberam o galardão. Versículo 7 do capítulo 6, aí ele diz: não sejam como os pagãos, não sejam como os gentios, não sejam como aqueles que não acreditam no Deus da Bíblia. Quando Jesus profere o Sermão do Monte, a sociedade judaica tinha recebido obviamente uma grande influência dos gregos, dos deuses gregos. E muitas das orações ou das rezas gregas tinham a ver com repetições, 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 repetições. Os próprios fariseus inventaram orações que deveriam ser repetidas pelas pessoas.
Mas olha o que Jesus está dizendo antes da oração do Pai Nosso. É só uma introdução. E orando, verso 7, não useis de quê, gente? De vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito repetir a mesma coisa, serão o quê? Ouvidos. Entende? Não tem uma oração que é mais repetida do que o Pai Nosso, porque por vezes vira apenas um mantra. É como alguém que pega a Bíblia e põe aqui na frente do carro, como se fosse um pé de coelho, ou uma figa. Meu pai gostava desses negócios, minha mãe também, uma figa. Nunca mais eu vi essas coisas, esses patuá. Bota aí, meu filho, a figa aí no porta-luva, que assim não vai bater. Bate desse lado, vai do lado da figa, não bate não. Bota o pé de coelho aí, o pé de coelho. Então tem gente que pega a Bíblia e põe aberta, aquela Bíblia Barça, na frente da casa, não é não? Você entra, está lá a Bíblia. É um patuá. Quando na verdade o que Deus está dizendo a Bíblia não é um livro que vai te livrar de uma pancada. É um livro onde você precisa meditar e ler para conhecer Deus. Ela não pode ficar aberta, ela tem que entrar no seu coração. Então ele está dizendo aqui, não use oração como uma repetição contínua, sem sentido, porque isso fazem os que não conhecem a Deus, os gentios. Eles pensam que por muito repetirem serão ouvidos. E amados, esse texto está na Bíblia evangélica, está na Bíblia católica, está no Novo Testamento, qualquer que seja a tradução. Aqui trata-se de uma repetição mecânica, que era repetida pelos rabinos com suas 18 repetições, como fizeram os profetas de Baal em 1 Reis capítulo 18, repetiam frases a manhã toda, e os adoradores de Artemis rezavam por 2 horas, a mesma coisa. Por isso tem a diferença entre a reza do latim recitare, que é diferente de orar, do latim orare, falar, fazer uma prece como um filho fala a seu pai. Você pode até insistir no pedido como o menino faz, eu quero. Mas um filho não fica repetindo a mesma coisa o tempo todo, o mesmo pedido, a mesma frase, com o seu pai. Ele vai ter uma intimidade para falar. A hora ele fala berrando, a hora ele fala chorando, a hora ele fala questionando, a hora ele fala perguntando, a hora fala pedindo. Mas são vários pedidos e várias maneiras de abordar. Oração é uma prática tão poderosa que ela precisa ser encarada com seriedade e com autenticidade. Os judeus sempre foram dedicados à oração, mas à luz das novas perspectivas do reino, os discípulos não queriam arriscar modelos que não fossem compatíveis com a nova realidade. Então pedir bem e pedir certo pode facilitar a resposta. E Lucas retrata essa preocupação dos discípulos. Os discípulos, diz o texto, que uma certa feita Jesus estava orando em certo lugar, e quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ou seja, nós podemos aprender a orar. E aprender a orar não significa repetir a mesma oração, porque aí não teria nada que aprender. Mas é aprender com a estrutura da oração, como você pode abordar o Pai eterno, o Deus criador de todas as coisas. Então nada melhor do que conhecer o coração do Pai. E atenta aqui, essa oração não é repetida no Novo Testamento por nenhum dos apóstolos, em nenhuma das cartas. Então nenhuma oração é tão repetida como esta em nossos dias. Mas Jesus está simplesmente nos dando um modelo perfeito para balizar a nossa comunicação com Deus por meio da oração. Por isso, nesses próximos 2 meses, nós estamos convidando vocês, não só a ouvirem sobre a oração do Pai Nosso, mas a interceder pelo país, a interceder pelo Estado, pelo seu município,
pela sua família, pela sua casa, pelos amigos, aos quais você pode abordar, convidando para ouvirem acerca do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi traduzida do grego para o latim, Pater Noster, e posteriormente em milhares de idiomas. E ao longo da história, o Pai Nosso inclusive inspirou pinturas, esculturas e até músicos renomados como Liszt, Tchaikovsky e Verdi. Então a oração do Pai Nosso, eu vou dar para vocês uma introdução, hoje estou dando, e eu quero que você simplesmente entenda a estrutura, vai ser importante para a compreensão nos próximos domingos. A oração tem dois aspectos, um aspecto vertical, que a gente chama do lado divino da oração, e o aspecto horizontal, que é o lado humano. O lado divino representa teu nome, teu reino, tua vontade. Ou seja, a gente pensa que oração é para pedir, né? Corre e pede logo. Mas não, Jesus está dizendo que a sua oração, ela deve ter primariamente um reconhecimento de quem Deus é, e não uma forma de acessar o que Ele tem para lhe dar. Eu sempre uso aqui o exemplo, acho que quem está aqui já me viu repetindo isso 1 milhão de vezes. Quando eu viajava, minhas filhas iam me esperar ou no aeroporto ou na rodoviária, seja onde for. E a coisa mais gostosa era receber delas um abraço e ter para dar para a elas um abraço. E às vezes eu via no aeroporto crianças correndo para os pais e pulando na mala e dizendo: cadê meu pegente? Cadê meu presente? E aí, você trouxe? E aí, cadê meu iPhone? Cadê minha caixa de Lego? Cadê meu brinquedo? Então a criança, ela é levada a buscar em você aquilo que você tem para dar, não aquilo que você é. Pai, é tão triste, né? Você já se sentiu tratado dessa forma? Quando as pessoas se aproximam de você por aquilo que você tem para dar, e não por quem você é. Se você tem algo para dar, seu corpo, prazer, dinheiro, aí você vale. Se você não tem nada para dar, você é escanteado, deixado de lado, porque as pessoas não conseguem lhe amar pelo que você é. Então a oração do Pai Nosso nos ensina uma coisa primordial na nossa relação com Deus: não venham para a igreja, para o GR, para qualquer canto, não entrem na presença de Deus simplesmente porque vocês querem o que Ele tem para oferecer. Não o adoro pelo que Ele faz, mas o adoro pelo que Ele é. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, der tudo certo, né? Ele é Deus. Mas se a porta fechar, se a doença, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, eu adoro, mas eu adoro pelo que Ele é. Está pronto, irmão? E a religião, incluindo pastores, líderes de igrejas evangélicas, fazem uso da fé. Isso que é um mercantilismo, isso é fazer da fé uma mercadoria a ser vendida, porque nós atraímos as pessoas para oferecer às pessoas o que elas mais precisam: se livrar de uma doença, trazer o marido que traiu, trazer o filho que foi embora. Então as pessoas correm para Deus como se fosse uma tenda de milagres, hein?
correm para as profetas, as profetisas e os profetas, com o intuito de saber alguma coisa sobre o seu futuro. Eles querem alguma novidade. Tem alguma novidade aí? O que é que você pode me oferecer? Deus vira um Papai Noel, e eles se esquecem que Deus precisa ser adorado pelo que Ele é. Por isso a oração tem um aspecto primordialmente ou primariamente vertical. Antes do lado humano, do pão, do perdão e da proteção, é o teu nome, teu reino, tua vontade. E aí eu quero entrar no cabeçalho. Como é que começa? Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. É interessante, né? O livro de Lucas, no capítulo 11, verso 12, não traz o termo que estás nos céus, de acordo com os melhores manuscritos, apenas Pai. Pai nosso. Aqui em Mateus nós temos Pai nosso que estás nos céus. E nós aqui temos um outro problema. Qual é o outro problema? Eu ilustrei hoje de manhã, quando, assim, toda a minha infância e adolescência, eu fui criado por pais nordestinos, analfabetos, mas que me amaram de uma forma extraordinária. Católicos, espíritas, depois os dois se converteram a Cristo, mas eles me amaram muito. E o amor dos meus pais me impediu que eu fizesse loucuras na minha infância e na minha adolescência. E quando eu conheci a Heloísa na escola, ela já tinha entregado a vida dela a Jesus. Mas quando eu comecei a conhecer um pouco sobre a família dela, ela tinha péssimos relatos sobre o pai dela, que era um italiano violento, falava todo tipo de palavrão, era brabo, andava também armado. O cara que namorava a irmã dela, antes de mim, né? De eu chegar na casa, quase leva um tiro na cara, porque o velho não gostou dele lá e pum! Aí eu já contei para vocês, quando eu fui, eu disse, e agora? Eu vou ser o próximo, né? E eu fui fardado, porque eu estava no exército naquela época, porque aí eu tinha pelo menos uma garantia que ele não ia atirar num soldado uniformizado, né? Eu ganhei o coração dele, aliás, por causa disso. Mas a Heloísa, quando ela me falava sobre o pai, ela trazia consigo uma mágoa de ter sido maltratada durante muito tempo pelo pai. E eu disse, esse casamento não vai dar certo, porque você precisa ir até o seu pai, falar com ele, colocar para fora as suas mágoas e perdoá-lo em nome de Jesus. Libera perdão, porque isso está te fazendo mal. Isso não vai dar certo na nossa relação. Você vai achar que eu sou seu pai em determinados momentos que eu pisar na bola. Não vai dar certo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para muitos aqui na congregação, dos que estão me ouvindo, a palavra pai não tem um bom som, não soa bem, traz memórias ruins. Mas acontece que isso é uma distorção do plano divino, porque o plano divino era instituir pai, mãe, filhos, para que através da paternidade, da maternidade, o amor de Deus pudesse passar aos filhos, e os filhos terem uma visão correta do Deus Criador, através do pai. Então, quando eu estou falando aqui sobre Pai Nosso, você pode dar pai, arruma outro nome aí, porque esse nome não me traz boas memórias. Mas eu quero dizer para você que eu já vi o milagre de Deus, quando o Salmo 27:10 é proclamado: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O que quer que você tenha sofrido por parte dos seus pais, em nome de Jesus, perdoa. Se puder, verbaliza, mas perdoa, para que você livremente possa reconhecer que o Pai eterno não é como o Pai humano. Ele é melhor, Ele ama de verdade, Ele é íntegro, Ele cura suas feridas, Ele lhe conhece, Ele lhe entende.
Por isso é interessante, né, essa relação do Pai Nosso. É Pai Nosso. Jesus, Deus que se fez gente, que se tornou ser humano, que tinha o pai José, a mãe Maria. Ele se relaciona com o Pai, orando sempre no poder do Espírito Santo. Ele ora agradecendo. Mateus 11:25, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Ele também busca a vontade do Pai. Naquele momento de sofrimento, antes de ir à cruz do Calvário, para pagar o preço de um pecado que não era dele, porque ele não merecia, ele não tinha pecado, mas nós sim. Em Mateus 26:39, ele está orando, ele se adianta um pouco, ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Ou seja, Jesus está falando com o Pai. O Pai tem um plano, que ele seria morto pelos pecados, não dele, mas nossos. Mas como ser humano, ele sentia o peso daquela missão, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, esse cálice do sofrimento, da morte, não merecida. Mas aí ele abre mão e diz: mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Olha a relação de Jesus com o Pai. Lá na cruz, ele olha para os seus algozes, aqueles que estavam repartindo suas vestes, lançando sorte sobre elas. Em Lucas 23:34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E lá no último momento, quando ele está prestes a expirar, sua alma, seu espírito, prestes a sair do corpo para que ele vá para a sepultura, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, amados, por isso essa oração é tão importante, para a gente compreender essa relação com o Pai Nosso. Por que ele diz Pai Nosso e não meu Pai? Porque ele está se identificando conosco. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o Filho unigênito, o Filho único de Deus, legitimamente gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas ele diz Pai Nosso. Também ele fala Pai Nosso porque ele é o Pai comunitário, é o Pai da comunidade. Mas também o Senhor agora revela algo importantíssimo, que eu quero deixar com vocês aqui agora. O privilégio de nós podermos orar essa oração com real significado, de que Ele é o nosso Pai. Atenta para isso, importantíssimo. Nós aprendemos por tradição, não porque a Bíblia diz, que todos nós somos filhos de Deus. Do jeito que aprendemos que todos somos bons, e já vimos que a regra divina, ou a régua divina, é muito maior, ou seja, nós temos que ser comparados com absoluta perfeição divina, e aí todos somos pecadores, todos carecemos do perdão e da glória de Deus. Da mesma maneira, Deus só tem um Filho gerado legitimamente, Cristo Jesus, o Filho unigênito. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, único da espécie, para que todo que nele, no Filho, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia não nos ensina isso. A religião pode até falar sobre isso. Todos somos filhos de Deus, então está tudo certo. Não. Jesus, certa vez, falando com os judeus, em João 8,44, ele olha para eles e diz: vós tendes por pai o diabo, porque vocês estão fazendo as obras do diabo. Vocês não são filhos de Deus.
Então há uma distinção, tome cuidado para você não presumir, sendo alguém ou tendo um status que a Bíblia não lhe aufere, mas a tradição, o que todo mundo diz. Todos nós somos criaturas de Deus. E quando nós caímos e pecamos e abandonamos o Senhor, Cristo Jesus vem a esse mundo, encarna como o único Filho de Deus, e todos nós agora podemos ter acesso à família de Deus, a ponto de chamarmos Deus de nosso Pai, por meio de Jesus. Qual o texto? João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Olha que interessante o que diz esse texto. João 1, 11 e 12. Cristo veio para o que era seu, ou seja, ele veio para os judeus. Ele era um judeu, veio primariamente para os judeus, mas os seus não o receberam, rejeitaram Jesus, porque estavam grudados na tradição, na religião, na religiosidade, nas regras da lei, tudo isso que nós tendemos a fazer, inclusive como crentes, frequentadores de igreja há anos. Mas acabamos vivendo uma vida que não é o autêntico cristianismo, de uma relação com Deus que é uma relação de intimidade, de adoração. Então Jesus vem para o que era seu, os seus não o receberam. Aí veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha agora o verso 12, atenta aí. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de que, gente? De serem feitos porque não eram. Algumas versões dizem de se tornarem, porque não eram. Eram criaturas piedosas, amorosas, filho de pastor, filho de crente, criado na tradição cristã, tudo bem, mas isso não te faz filho. Filho de crente não é crentinho, filho de cristão não é cristãozinho, não existe isso. Salvação não é uma coisa hereditária, ela é individual. Então ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o que, gente? Filhos de Deus. Está vendo? Sabe como é que você se torna? Você é adotado na família de Deus. Quantos filhos adotivos tem aqui? Levanta a mão. Ixi, eles entenderam a mensagem. Os que foram adotados em família mesmo, carnal, verdadeira. Não é espiritual. Tem filhos adotivos aqui? Ali, ó. Adoção, não é não? Que lindo, né? Uma família tem filhos próprios, biológicos, depois adota alguém, às vezes ama mais do que o biológico. Aqui é mais ou menos assim, você imagina eu andando na Praça do Ferreira e um bocado de brugalinho chega lá e diz: oi pai, sai para lá, né? Eu tive 3 filhos, a primeira foi um aborto espontâneo, deve estar na presença de Deus, que uma vez gerado é gente, deve estar com o Senhor, e depois 2 filhas lindas, né? Midian e Elissa. Então não adianta o povo chegar no meio da rua e dizer: ô pai. Não. A mesma coisa na relação com Deus, não é assim. Então, para você orar o Pai Nosso com propriedade, você precisa tomar a decisão de crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, para ganhar o direito de ser adotado na família de Deus. Tenho 2 versículos agora que mostram isso. Romanos 8,14, põe aí para mim na tela, por favor. Olha as implicações do cabeçalho. Pai Nosso, Abba Pai, fomos adotados e por isso não precisamos temer. Na intimidade podemos dizer: Abba Pai, Paizinhos. Versículos, olha aí, 8,15 de Romanos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados quanto ao futuro. Sou ou não sou filho de Deus? Vou ou não vou para o céu? Eu só vou para o céu se eu fizer boa obra.
Não tem boa obra no mundo que pague um pecado que você comete, porque ele é suficiente para lhe condenar eternamente. Mas Jesus veio para te dar perdão, porque ele morreu em seu lugar. Cumpre-se aquilo que nós católicos repetimos muito, né? Eis o Cordeiro de Deus. Pronto. O Cordeiro não sou eu não, é Ele. Foi Ele que morreu em meu lugar, em seu lugar. É a maior prova de amor, é a crucificação de Jesus, amém? E ao terceiro dia, Ele vence a morte, ressuscita, está à direita do Pai em majestade, e todo que nele crê, não perece, mas tem vida eterna. O outro texto de Gálatas, dá para mim. E porque sois filhos, tem um verso anterior, não? Gálatas 4:6, acho que é esse mesmo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Volta para o texto de Romanos para mim, de Romanos 8:14. Não, Romanos 8:14, bora. Está aqui a palavra, eu achei. Porque não recebesses, comigo gente, estão vendo lá? O espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o quê? Espírito de quê? Entenderam? Eu não merecia, e eu fui incluído na família, recebido como filho pelo Pai eterno, porque entreguei a minha vida a Jesus, amém? Pronto, agora tentem comigo aqui. Eu vou dar a oportunidade para você tomar uma decisão agora, não para lhe expor a nada. Quero explicar para você na internet, e qualquer pessoa que esteja aqui também no nosso meio. Eu não estou fazendo isso e não faria isso para que você seja agora um membro dessa igreja, um dizimista. Não estou fazendo isso para você frequentar essa igreja, nada disso. A questão agora é a eternidade. Para onde você vai? É a sua real relação com Deus agora. Porque eu não sei quanto tempo eu vou viver, você não sabe quanto tempo você vai viver. E talvez hoje é uma oportunidade de você, que agora o Espírito de Deus abriu o seu entendimento, mostrou na palavra, de você tomar uma decisão real. Eu sou criatura de Deus, mas hoje eu quero me tornar um filho de Deus, uma filha de Deus por adoção, crendo em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu vou fazer uma oração, você ora comigo aí, tá bom? De novo, não é um compromisso comigo, não é um compromisso com essa igreja, é um compromisso entre você e Deus. Ora assim: Senhor, eu entendi pela Tua palavra, que eu sou uma criatura amada pelo Senhor, que Jesus veio a esse mundo e morreu por mim, pagou o preço dos meus erros, meus pecados, e que agora, Senhor, eu decido crer em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, ter o privilégio de ser adotado, adotada na família de Deus, e poder lhe chamar de Pai, poder orar como Jesus, o Pai Nosso, o modelo de oração, o Pai Nosso. Eu entrego a minha vida a Jesus agora, e o recebo como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Quantos aqui fizeram essa oração hoje pela primeira vez? Se quiser, levante a mão aí, por favor. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Eu não vou lhe expor, não vou pedir para você vir para cá, nem se levantar, nada disso. E você pergunta: por que eu tenho que levantar a mão, né? Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante das pessoas, eu vou confessá-lo diante do meu Pai que está nos céus. Quem é de Jesus não é agente secreto, né? Porque você, quando entrega a vida a Jesus, você tem vontade de dizer às outras pessoas o que aconteceu
na sua vida no momento da decisão. Por isso eu quero insistir, aí em casa, você está aí em casa, ninguém está te vendo, pelo menos eu não, mas alguém pode estar aí do teu lado ou não, mas agora você pode fazer essa oração também, entregar a sua vida a Jesus aí. Eu gostaria que você frequentasse uma igreja que pregasse a palavra de Deus, que lhe ensinasse sobre a vida cristã. Pode ser essa, pode ser qualquer outra, mas o importante é que, tomando essa decisão, você vai ter a certeza da vida eterna, não baseado no que você faz, mas no que você crê, e aliás em quem você crê. A Bíblia diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e lá no teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus, né? Então toma essa decisão aí agora. Já vi algumas pessoas que levantaram a mão. Tem mais alguém que gostaria de se manifestar também, dizendo: eu quero. Glória a Deus, Deus te abençoe. Amém, 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 amém. Mais alguém? Coragem, né? Isso é coragem. O que minha mãe vai dizer, o que meu pai vai dizer, minha família vai dizer. Não. Se eles amam a Deus e amam a Jesus, eles vão, obviamente, gostar da sua decisão também, e vão precisar dela, né? Tiver mais alguém? Esse é o momento. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje pela manhã várias pessoas fizeram essa decisão. Eu não vou chamá-las aqui à frente, mas vou orientar vocês a procurarem uma pessoa que lhes trouxe aqui, alguém, e declarar a sua fé, esse momento especial, marcante na sua vida. Que você procure ler a palavra de Deus, o Evangelho de João, o Novo Testamento. E que você procure ali no nosso espaço Conexão, talvez um grupo de relacionamento, onde pequenos grupos, um grupo menor de pessoas se reúne de casa em casa, para lhe ajudar a crescer na fé, desenvolver na fé, tirar suas dúvidas, lhe acompanhar de perto. Então esse é um momento de muita celebração, para a honra e glória de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite preciosa, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, mas acima de tudo, por aquilo que o Senhor é, nosso Pai eterno. Grande é o teu amor, ó Pai, grande é o teu perdão, grande é a tua misericórdia. Nós saímos daqui, Senhor, certos de que teu Espírito habita em nós, que nós podemos lhe chamar de Paizinho, ter a intimidade de pedirmos sim, mas acima de tudo, de te adorar, te louvar, te reconhecer. Ajuda a tua igreja a proclamar essa verdade, para que essa cidade conheça que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, o único caminho que nos leva ao Pai. Abençoa a tua igreja, a necessidade do teu povo. O Senhor conhece, Senhor, lá no íntimo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos guarde. Para a honra e glória de Jesus é que nós oramos. Amém.